7h41, então, Paulo Pimenta com a gente, sextou. Paulo, muito bom dia pra você. Bom dia, Tebas, bom dia, Diego, bom dia pra você que está nos ouvindo, Bom você dia. que está aí nos acompanhando pelo seu carro. Que alegria, sexta-feira. É verdade, alegria total. E o que você traz pra gente hoje, hein, Paulo? Tebas, hoje eu trouxe dois assuntos ali diferentes, mas no final vocês vão entender. O Opa. primeiro deles é uma carta que o Papa Francisco escreveu nesses últimos dias, falando sobre literatura. O Papa Francisco, na verdade, escreveu essa carta direcionada, num primeiro momento, para os sacerdotes, para quem estava ali na preparação para o sacerdócio, e depois ele falou assim: não, essa carta é para todo mundo. Todo mundo pode entender essa carta e pegar a mensagem que eu quero passar. E o Papa Francisco, ele foi muito consciente, assim, ele já começa a carta dizendo que muitas vezes no tédio das férias, no calor e na solidão dos bairros desertos, encontrar um bom livro para ler torna-se um oásis, afastando-nos de outras escolhas que são nocivas. Na verdade, não faltam momentos de cansaço, irritação, desilusão, fracasso, e quando nem sequer na oração conseguimos encontrar o sossego da alma, pelo menos um bom livro ajuda-nos a enfrentar a tempestade, até que possamos ter um pouco mais de serenidade. Bonito isso, hein? Então, é legal isso que ele fala, e eu gostei muito dessa valorização, né? Independente aqui de religião, eu não estou falando aqui só para os católicos que estão nos ouvindo, muito pelo contrário, né? O Papa Francisco é essa figura da Igreja Católica, mas isso daqui que ele fala sobre literatura é para qualquer pessoa, de qualquer crença ou de não crença também, né? É exatamente um recado muito importante mesmo do Papa, né, Diego Amorim? E às vezes é um livro mesmo que salva, viu? Jesus salva e o livro salva, é isso, né, Paulo É Pimenta? isso. O Papa Francisco, que ele é argentino, e ele fala também do Borges, né? Ele diz aqui num trecho da carta assim: no que diz respeito à forma do discurso, acontece o seguinte: ao lermos um texto literário, colocamos-nos na condição de ver com os olhos dos outros, adquirindo uma amplitude de perspectiva que alarga a nossa humanidade. Isso ativa em nós o poder empático da imaginação, que é um veículo fundamental para essa capacidade de identificação com o ponto de vista, a condição, o sentimento dos outros, sem a qual não há solidariedade nem partilha, compaixão ou misericórdia. Ao ler, descobrimos que o que sentimos não é só nosso, é universal, e por isso até a pessoa mais abandonada não se sente só. Então, isso é legal, quando ele fala que na literatura a pessoa não está sozinha dali, né? Então, que você se vê nos problemas dos outros, que você se reconhece nas alegrias, no que o escritor está tentando passar sobre aquelas personagens. Eu achei muito interessante essa carta que o Papa Francisco escreveu e direcionou, em especial, à literatura. Tá fácil de achar essa carta nas Tá internet, super né? fácil. Tá. No site oficial do Vaticano tem a carta, inclusive em todas as línguas, né? Ela foi traduzida para todas as línguas. Isso é muito legal. Uma mensagem muito abrangente, né, como você citou, né, Paulo? Não é só para um público específico, realmente muito, muito interessante. É isso. E aí o que eu estava falando sobre o Borges é que ele diz que Borges, né, esse escritor argentino, dizia que ao ler a pessoa ouvia a voz de alguém. Então, que é isso, assim, que você acaba ouvindo o que a outra pessoa está dizendo, mas ali na leitura. Então eu achei muito bacana, acho que é muito válido quem estiver nos ouvindo aqui agora procurar essa carta, seja para ter um momento ali com você, seja para repassar isso para as outras pessoas, incentivar. Eu vi essa carta como uma forma de incentivo realmente. Ele tentou, óbvio, ele está direcionando essa carta num primeiro momento a quem estava estudando para ser padre, mas ele acaba abrangindo esse público e deixando para todos os cristãos. Para quem nos acompanha pelo YouTube, Paulo Pimenta, na nossa transmissão ao vivo, eu acabei de colocar no nosso chat o link que vai direto para a íntegra dessa carta escrita pelo Papa Francisco, então, sobre literatura, direto lá do site do Vaticano. É isso aí. Então, quem quiser procurar, Diego Amorim já colocou, já deu a dica de onde que tá. E agora vamos para a nossa dica de literatura. Opa, vamos Hoje eu nessa. trouxe um livro pensando no presente do Dia dos Pais. Acho que é um livro que os pais podem gostar bastante. Chama-se Obalalá, A Procura de João Gilberto. É inclusive o nome de uma música do João Gilberto. E foi escrito pelo alemão Mark Fischer. Olha Esse só. livro, na verdade, o Mark, ele foi passar uma temporada em Tóquio e acabou sendo apresentado a um LP do João Gilberto, e lá ele ficou apaixonado por isso e resolveu vir para o Brasil
acompanhar e tentar descobrir onde é que morava o João Gilberto. Eu vou começar lendo aqui um trechinho do que ele diz. Ele fala o seguinte aqui. Em um daqueles apartamentos mora um senhor estranho, de óculos bem grandes. Ele é famoso no mundo inteiro, todos conhecem suas canções, qualquer um poderia assoviá-las de improviso, mas muito poucos o reconheceriam na rua. Isso se deve ao fato de ele nunca sair para a rua. Há 30 anos vive escondido em seu apartamento, levando uma vida oposta à das pessoas. Levanta-se quando os outros vão dormir e vai se deitar quando os outros estão acordando, como um fantasma. Quase ninguém chega a vê-lo de fato. Em algum lugar lá no alto mora João Gilberto, o cantor e violonista que há mais de 50 anos presenteou o mundo com a bossa nova, Garota de Ipanema, por exemplo, e desde então permanece calado. É a ele que queremos encontrar, Watson e eu. E aí o Watson aqui, na verdade, é a companheira dele, que sai pelas ruas do Rio de Janeiro tentando descobrir e fazer os caminhos que João Gilberto faria. João Gilberto que não dava entrevista, né, para as pessoas, não aparecia publicamente, então ele sai lá da Alemanha e vem aqui para o Brasil para tentar descobrir isso. Não é só uma história de ficção, é realmente um relato. É muito interessante, conta dali do Rio de Janeiro, das ruas, fala sobre os restaurantes, o cozinheiro que o João Gilberto mais gostava. Eles conversam com o Roberto Menescal, que escreveu o Barquinho, então com a Miúcha, então é muito legal esse livro e toda a forma como ele coloca nisso. Eu tava até olhando aqui, porque essa música, o meu avô adorava essa música. Eu tava Olha aí. pesquisando aqui em qual ano foi essa música foi divulgada, né? Qual álbum ela pertence. Eu vou já achar, mas uma dica sensacional mesmo. Fiquei muito curioso. É muito interessante esse livro. Aí ele já diz aqui logo no segundo capítulo o seguinte: para que encontrar um homem que evidentemente não deseja ser encontrado? Para que fazer contato com quem não quer contato nenhum? Razão número 1. Porque João Gilberto é um enigma, porque não está claro o que o instiga ou se alguma coisa ainda o instiga em seu quarto de hotel, ou onde quer que ele more no momento. Porque circulam histórias estranhas a seu respeito e não se sabe quais são verdadeiras e quais são estapafúrdias, fantasiosas e inventadas. Dizem que toca violão o tempo todo, sempre as mesmas canções. Dizem que conversa com gatos, dizem que fala com os mortos, dizem que uiva para a lua, dizem que mesmo com os parentes ele só se comunica por intermédio de bilhetes que lhe são passados por debaixo da porta. Dizem que, em resumo, ele não se comunica. Dizem que pratica uma religião estranha. Dizem que odeia tanto as pessoas que não consegue suportá-las. Dizem que ama tanto as pessoas que não consegue suportá-las. Então, Lapada é isso aí. muito interessante o que o Mark Fisher escreve. É um livro incrível. Acho que não só essa dica para o Dia dos Pais, eu acredito que é um baita presente para os pais agora nesse final de semana, mas também para a gente ler. Acho que pode fazer parte da lista de livros aí de todo mundo que está nos ouvindo. Dá para dizer que é uma espécie de investigação sobre toda a figura, isso. tudo que faz parte do João Gilberto. O que o Mark Fisher faz aqui é muito interessante. É quase um livro-reportagem de como ele estava indo atrás disso, de como ele construiu essa figura do João Gilberto. Mas tem tantos elementos de ficção que você acaba indo para um outro lugar, que por mais que a história seja verdadeira, você imagina que você está num ambiente ali de romance fantasioso. É muito interessante o que essa leitura e o que esse livro faz na nossa cabeça. Sensacional, né, Diego? Sensacional, Tebas. Coluna de literatura hoje do Paulo Pimenta, recheada de brasilidade, com a cara da Nova Brasil, com essa indicação de livro, então, para o Dia dos Pais. Vamos repetir o nome do livro, que é nome de música também. É isso. O Balalá. O Balalá, A Procura de João Gilberto. Muito O bom. Davi Rodrigues está quase aqui no ponto. Daqui a pouquinho, quando ele conseguir achar o Balalá aqui, a gente vai soltar para você cantar e se encantar com a gente aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília. Por hoje é isso, né, Tebas? É isso aí. Só queria dizer que é muito interessante o João Gilberto, né? Porque era um cara difícil de você entender, de você descobrir. É a antítese da comunicação do que os artistas fazem hoje em dia, que é mostrar os bastidores até mais, às vezes, do que a própria obra, né? E parecendo uma pessoa tão difícil de lidar e uma pessoa ali tão controversa, mas que na música você entendia como se fosse um beabá, né? A É letra verdade. é muito bonita, tudo muito fácil, a poesia do João Gilberto. Maravilhoso. 7h51, conversamos com Paulo Pimenta. Conversamos com o Paulo Pimenta, a música tá no ponto? Olha aí, sobe o som, Davi Rodrigues, o Balalá, João Gilberto.
Traz uma paz, né? Se deixar, a gente deixa tocando aqui João Gilberto, a gente encerra agora o jornal, né, Paulo? É isso. Gente, obrigado por essa sexta-feira. Na próxima tô aqui mais uma vez. Feliz Dia dos Pais, Diego Amorim. Valeu, verdade. obrigado, obrigado.